Hoff é médico especialista em oncologia. Formado pela Universidade de Brasília, fez residência em medicina interna na Universidade de Miami. É professor titular da disciplina de oncologia clínica do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP. Hoff é membro do Conselho Diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, e diretor técnico da Divisão de Oncologia do Instituto. É titular da Academia Nacional de Medicina, ocupando a cadeira número 58, e já presidiu a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Desde 2018, o professor Paulo Hoff é presidente da Divisão de Oncologia no maior conglomerado de hospitais privados do país. Internacionalmente, ele é membro honorário da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e do Colégio Americano de Médicos, sendo reconhecido por suas contribuições à oncologia mundial. Com mais de 300 artigos científicos e 10 livros publicados, em 2024, Paulo Hoff foi premiado como Personalidade do Ano na Saúde pelo Prêmio Hospitalar. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista especial em comemoração ao Mês da Mulher. Temos a honra de receber um convidado muito especial, o renomado oncologista Dr. Paulo Hoff, diretor do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso Conexão. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E neste Conexão, nós vamos discutir a importância dos cuidados para a saúde da mulher em temas cruciais para a prevenção ao câncer, diagnóstico precoce e também tratamentos avançados. E me acompanham neste programa os jornalistas aqui da Rede Alesp, o apresentador Arthur Neves e também João Pedro Barreto. Muito obrigada pela parceria. Estima-se que em 2030 o câncer passe a ser a doença que mais mata no Brasil. Antes de começarmos, eu peço a sua atenção. Doutor Paulo, o câncer tem cura? O ICESP supre a demanda aqui no estado? São duas perguntas muito boas. Acho que a gente deveria começar explicando o seguinte: câncer não é uma doença. É uma informação importante, porque quando a gente fala da cura do câncer, nós temos que falar para cura para cada tipo diferente de câncer. Então, no Brasil hoje, estimamos que quase 60% das pessoas que desenvolvem um câncer são curadas. Estados Unidos, esse número está se aproximando de 70%, e nós podemos até discutir a razão disso estar acontecendo. Então, a resposta é nem sempre, mas, na realidade, na maior parte das vezes, curamos o câncer sim. Segunda pergunta, se o ICESP supre a necessidade, o ICESP vê hoje ao redor de 8, 9 mil novos casos de câncer por ano. Se nós estimarmos que o Estado de São Paulo, afinal de contas, o ICESP é um equipamento do Estado, agradecer, inclusive, sempre o apoio que a Assembleia Legislativa sempre deu ao financiamento e à manutenção da instituição. Considerando esses números e o Estado de São Paulo tendo ao redor de 130 mil novos casos por ano, é claro que o ICESP é muito relevante como um todo, mas ele não tem condições de sozinho atender toda a demanda. Até porque, né, Renata, um conceito importante que eu sempre procuro avançar é de que o tratamento, não que seja mais simples, mas aquele mais comum, deveria ser dado ao paciente próximo da sua residência. É muito, acho que até
beira o desumano você fazer um indivíduo, por exemplo, viajar 6 horas de ônibus ou de van todo dia para fazer uma radioterapia, se pudesse fazer isso próximo à sua casa. Então, o conceito, acho que deveria ser tentarmos ter instituições como o ICESP, temos outras grandes instituições no estado de São Paulo que podem fazer esse papel também, como centrais que recebem os casos mais complexos. Naturalmente, podemos atender casos mais simples da região, mas os casos mais complexos do estado, e termos atendimento próximo da casa dos cidadãos para aqueles atendimentos mais comuns. Então, vou dar um exemplo muito fácil. Uma mulher, estamos aí meses que temos que estimular as mulheres a se cuidarem, uma mulher com câncer de mama, ela tem que poder fazer a maior parte do seu tratamento próximo da sua residência. Mas talvez tenha algum tipo de reconstrução ou algum tipo de tratamento radioterápico mais sofisticado que possa ser necessário, e esse poderia ser feito numa central. Então, acho que temos que ter muitas instituições como o ICESP Brasil afora. No estado de São Paulo, nós somos felizes de termos outras instituições que a gente pode citar, que atendem pacientes do SUS com igual competência, mas sozinho ele não resolve. Ainda que seja a maior instituição hoje do atendimento do câncer em volume no Brasil inteiro, realmente sozinho ele não dá conta, ele precisa da ajuda de outras instituições. Arthur Neves. Muito obrigado, Renata, Pedro, João Pedro. Eu quero muito agradecer a presença do senhor novamente aqui, doutor, numa situação... A Renata, pegando gancho numa pergunta da Renata, ela questionou ao senhor sobre a questão do câncer, a cura do câncer. Talvez voltando um pouquinho antes, quais seriam os motivos pelo alto número, então, o senhor falou agora há pouco, e antes de a gente gravar, inclusive, este programa, o senhor trouxe um dado do número de pessoas hoje com câncer. Quais seriam os motivos pelos quais as pessoas têm sido cada vez mais diagnosticadas com câncer? Só me chama de você, por favor, né? Perdão, você. Senão eu vou lhe chamar de senhor também. Essa pergunta é fundamental, é a pergunta mais importante hoje, por que nós estamos vendo um aumento no número de casos de câncer? A resposta que nós dávamos até não muito tempo atrás é: a população está envelhecendo. Estamos tratando melhor doenças infecciosas, estamos tratando melhor doenças cardiovasculares, então a população envelhece, não morre das outras razões, tem câncer. É parcialmente verdade. Realmente o envelhecimento da população é responsável por parte deste aumento. Mas nós estamos vendo um aumento substancial de câncer em pessoas jovens, com menos de 50 anos. Talvez seja até uma questão que a gente possa discutir na prevenção de câncer em mulheres. Essa questão do câncer está aparecendo mais cedo. E por quê? Nós acreditamos que é uma conjunção de fatores. Estilo de vida mais arriscado, mais exposição a certos tipos de vírus, alguns vírus causam câncer. Nós temos a questão do sedentarismo, as pessoas hoje em dia, infelizmente, têm mais dificuldade de ter uma vida fisicamente ativa. Questão da nutrição. Quando eu falo da nutrição, você tem a exposição a produtos ultraprocessados, que nós sabemos que aumenta o risco de câncer, e também temos a questão da obesidade, que é associada. São duas razões que vêm do mesmo foco, mas acabam tendo ações diferentes, porque a obesidade nos parece que ela aumenta o risco de câncer, principalmente por um processo inflamatório crônico no indivíduo, embora tenha alterações hormonais, etc. E, finalmente, cada vez mais claro que poluição aumenta o risco de câncer. É algo que talvez não estivesse tão claro, mas cada vez mais os estudos mostram que poluição ambiental, poluição do ar, poluição por microplásticos está sim associado ao desenvolvimento de certos tipos de câncer. Então, esse aumento é multifatorial e ele é real. A Organização Mundial de Saúde, em certos manuscritos, chega a estimar que o Brasil talvez chegue a 1,5 milhão de casos novos de câncer por ano. Eu sou mais otimista, eu acho que nós vamos fazer algo e vamos ter menos incidência. Mas, de qualquer maneira, nós não chegamos ao platô, nós não chegamos ao máximo do número de casos que teremos que enfrentar. João Pedro. Doutor, eu queria entrar um pouco no assunto de saúde da mulher. Eu queria entender, eu vi que o ICESP atendeu 55% dos pacientes do ICESP são mulheres. Eu queria saber por que desse número, se elas procuram mais os médicos e quais são os tipos de câncer que mais acometem o público feminino. Onde ela precisa tomar atenção, a partir de qual idade, quais exames deve fazer, enfim.
Nós sabemos que a mulher é mais preocupada com a sua saúde. A gente até faz as campanhas para a saúde do homem, pedindo para as mulheres da sua vida, parentes, esposas, mães, irmãs, que levem o homem a fazer a prevenção. Mas, na realidade, quando você fala de 55, às vezes acontece um pouquinho por vieses de encaminhamento também, etc. Mas a parte muito relevante da sua pergunta é sobre o tipo de câncer das mulheres. O câncer mais comum em homens e mulheres é o câncer de pele. E nós tendemos a não falar muito porque ele é facilmente curado. Com exceção do melanoma, que é um câncer de pele agressivo, graças a Deus mais raro, o câncer de pele é tratado pelo dermatologista, o cirurgião geral, e a taxa de cura é muito alta. Mas é um câncer prevenível também, né? Evitar a exposição excessiva ao sol, evitar aquelas queimadas, usar protetor solar é algo muito importante. Aí o segundo câncer mais comum, que é o que a gente tende a dizer que é o mais comum, porque a gente ignora o câncer de pele, não deveria, mas faz isso, né? É o câncer de mama. E esse é muito grave. Porque, embora ele seja altamente curável quando detectado precocemente, tem uma chance de cura acima de 90%, 95%, se você demora a fazer o diagnóstico e ele já está mais avançado, a taxa de cura cai bastante e a mortalidade aumenta. O terceiro, muita gente fala que é o segundo, né, ignorando a pele, mas o terceiro mais comum surpreende, é o câncer de intestino. Um câncer para o qual nós temos ferramentas de rastreio e não utilizamos. Nós podemos discutir se estamos fazendo mamografia suficiente nas mulheres, etc. É uma discussão. Em termos de prevenção do câncer de intestino, nós não estamos fazendo um bom trabalho na nossa sociedade como um todo de prevenção. E é o segundo mais comum em termos dos cânceres de mortalidade mais alta. E depois você começa a ter mais abaixo, você tem câncer de pulmão, que, para nossa sorte, com a redução do tabagismo no Brasil, caiu bastante. Tem um câncer que no estado de São Paulo não é tão relevante, mas no Brasil como um todo é muito relevante, que é o colo uterino. Em certas regiões do Brasil ele é um dos 3 mais relevantes. Em São Paulo, pelos métodos de prevenção, vacina, etc., está caindo, mas é muito relevante. E, obviamente, aí você tem todos os outros, estômago, ovário, que também causam. Mas esses são os que eu acho que, neste momento, nós poderíamos concentrar um pouco mais em termos de prevenção. Quando o senhor fala dos tipos de câncer mais frequentes nas mulheres, o câncer de mama tem a mamografia, tem a ultrassom das mamas e tem o exame de toque, que inclusive aqui mesmo na Assembleia Legislativa são divulgadas campanhas com muita frequência e as próprias instituições, como o próprio ICESP. Mas e no câncer do intestino, do cólon e do reto? Como é que tem algum sintoma aparente a partir de que idade? Posso responder em 2 partes? Por favor. Eu queria fazer só já que essa é a sua área, né? Não, mas é um comentário importante, assim. A mamografia detecta precocemente o câncer de mama. Então, a recomendação da mamografia, houve uma discussão agora, se começa aos 40 ou 50, eu acho que com a epidemiologia mais nova, 40 anos é uma idade mais adequada. Mas eu queria só fazer um comentário. A mulher tem que conhecer o seu corpo. E uma das maneiras de detectar o câncer precocemente é a mulher no banho, por exemplo, notar a presença de um nódulo. Mas, em termos de saúde pública, o autoexame não funciona. Isso foi investigado em estudos com mais de 50 mil mulheres, tanto no Oriente, um estudo chinês, como na Europa. E, infelizmente, o autoexame não é o suficiente. Ele não modifica a mortalidade. Veja, não estou dizendo que a mulher não deva se examinar, ela deve. E é importante, se ela notar um carocinho, um nódulo, procurar auxílio médico. Mas não deve ser uma política de saúde pública, porque nós deveríamos usar os recursos em outras áreas em que o retorno realmente acontece. Gastar recursos para ensinar ou estimular o autoexame não tem retorno em termos de curabilidade. Infelizmente, parece ser contraintuitivo, mas os estudos são definitivos. Agora, quanto ao intestino, tem várias maneiras que você pode fazer a prevenção. Falando de prevenção secundária e detecção precoce. Os sintomas é sangramento inexplicado, modificação no formato das fezes, modificação no hábito intestinal, alguém que era muito regular e de repente não consegue mais ir tanto ao banheiro, diarreias inexplicadas. Tudo isso individualmente e de vez em quando pode ser normal, mas quando você começa a ter essa associação, dores abdominais, etc., pode levar a uma suspeita. Mas aí geralmente o câncer já está grande, né, Renata? Então, a ideia seria fazer um rastreamento
E a melhor ferramenta em termos populacionais é o teste de sangue oculto nas fezes, porque é barato, é fácil de fazer e está disponível. Onde você, uma vez por ano, pega uma amostra de fezes, depois de ter evitado carne, etc., por alguns dias. E vê molho vermelho, essas coisas. Exato, e ver se tem, na reação, se tem sangue. Tem alguns testes mais sofisticados agora, que olham resquícios de DNA, de tumor, etc. Por que isso e não colonoscopia? Colonoscopia é o padrão ouro. E a gente coloca como uma alternativa. Mas a realidade é que se você quisesse fazer hoje colonoscopia para todo mundo acima de 45 anos no estado de São Paulo, você não consegue. Não tem médico, não tem equipamento, não tem lugar para fazer colonoscopia em todo mundo acima de 45 anos. Em nenhum lugar do mundo, tá? Não é o Brasil, não é falta de investimento. Nos Estados Unidos não tem como fazer colonoscopia para todo mundo. É muita gente, imagina quantas pessoas têm mais de 45 anos. Então, em termos de saúde pública, teste de sangue oculto nas fezes, aqueles que vierem positivos, você faz a colonoscopia sequencial. E olha, se você fizer o teste de sangue oculto nas fezes todos os anos, cai a mortalidade por câncer de colo em 30%. Cai bastante. Os Estados Unidos, graças a esses esquemas de rastreamento, estão vendo uma redução na incidência de câncer coloretal todo ano. Nós continuamos vendo um aumento. Arthur. Doutor, o senhor falava numa resposta anterior sobre a questão das ferramentas, né, para a descoberta de um câncer, né? O senhor trouxe a questão do autoconhecimento, hoje chamado de autoconhecimento, né, para as mulheres. Para os homens, existe algum tipo desse exame chamado autoconhecimento? Como deveria ser aplicado? Olha, existem para certas situações, mas nada tão dramático quanto a prevenção do câncer de mama da mulher, porque o câncer mais comum do homem é o câncer de próstata, e obviamente não é um órgão que seja facilmente examinado ou autoexaminado, né? Você tem certas situações em que a gente estimula que os homens se cuidem, olhando se tem alguma mancha nova na pele, câncer de pele é muito comum, se tem alguma lesão inesperada no pênis ou na região do canal anal, se tem sangramento intestinal, coisas deste tipo. Mas não temos nada similar ao autoexame de mama, justamente porque a epidemiologia é diferente, né? Com exceção dos homens que têm famílias com presença de um tipo específico de gene, são alterações do BRCA1 ou BRCA2, porque esses homens têm risco de câncer de mama também. A gente esquece, né? Câncer de mama também afeta homens, muito menos, mas também afeta homens. Então, indivíduos que tenham famílias com essa característica molecular, a presença do BRCA1, BRCA2, esses também deveriam fazer, inclusive, se examinar suas mamas, né? Doutor, queria perguntar, tendo o aumento desses casos, falou que pode chegar a mais de 1 milhão de casos de câncer no Brasil, eu queria saber como que o ICESP tem se preparado para receber esse possível aumento, como que tem sido o avanço de tecnologias, de exames, de campanhas de conscientização, como a gente tem no mês da mulher, e em específico para as mulheres do Estado, como que o ICESP tem se preparado? Tá. Olha, o que o ICESP tem feito o máximo possível para atingir o máximo da sua produção. Hoje o ICESP está funcionando a 100% da capacidade. Novamente agradeço ao governo do Estado, à Assembleia, por terem garantido os recursos para que isso pudesse acontecer. Mas como eu disse, o ICESP não consegue tomar conta de toda a demanda. Ele faz a sua parte na melhor maneira possível. Agora, o que o ICESP tem feito é participar do Comitê Estadual de Oncologia, que é um comitê que faz sugestões ao secretário de Estado de Saúde. Não é um comitê executivo, ele não é deliberativo, é um comitê consultivo, mas ele tem repassado essas sugestões à Secretaria de Estado da Saúde para que se prepare. Então, por exemplo, essa recomendação, mamografia a partir dos 40 anos, que nossa sugestão é que se faça o rastreamento do câncer coloretal a partir dos 45 anos, estimulando o Estado de São Paulo, a Secretaria, a assegurar-se de que haja locais disponíveis para fazer não só o rastreamento, mas o diagnóstico inicial. Aliás, esse é um ponto importante, sabe, que nós, quando discutimos o tratamento do câncer, muitas vezes focamos no tratamento do caso avançado. Novas tecnologias, incorporação de anticorpos, CAR T-cell, etc., que é muito relevante, mas o impacto vai ser muito maior
se nós garantirmos que a pessoa possa ter não só o rastreio, mas o diagnóstico rápido. Porque a impressão que nós temos é que as pessoas, uma vez com suspeita de câncer, têm dificuldade de achar um local que faça o diagnóstico. Sim. Né? E o ICESP não é um centro diagnóstico, até porque senão ele não conseguiria tratar os pacientes. Esse centro diagnóstico tem que estar próximo do paciente e distribuído pelo Estado. O ICESP não é um centro porta aberta, né? Não, essa foi uma decisão que foi tomada em 2007, antes do ICESP abrir ainda, tinha que se decidir, o ICESP vai ser um hospital completo, fazendo rastreio, diagnóstico e tratamento, ou só tratamento? Havia a percepção da Secretaria de Estado da Saúde na época, acho que você vai lembrar do Barradas, Sim. de que era necessário que o Estado tivesse um equipamento que fizesse o tratamento e que o diagnóstico seria feito em outras áreas. Hoje os pacientes do ICESP vêm pela CROSS, são diagnosticados em diversas instituições, encaminhados à CROSS, que é o Centro de Referenciamento do Estado, e vêm para o ICESP para fazer o tratamento. Porque teria que ser uma estrutura muito diferente e, em termos de função, talvez não fosse o melhor uso do recurso destinar um hospital de ultra complexidade para fazer o diagnóstico inicial, porque a maior parte das vezes o diagnóstico é negativo. Graças a Deus, né, nem todo mundo que pensa que tem câncer vai ter, muita gente faz os exames e não era, então, o que é muito bom. Então, essa escolha foi feita. Eu acho que o Estado tem trabalhado, não posso falar pela Secretaria, mas tem trabalhado para aumentar a disponibilidade de equipamentos para fazer o diagnóstico, mas Brasil afora eu acho que esse é o grande gargalo, é o diagnóstico inicial. E o Sistema CROSS recebe pessoas de outro estado também ou só São Paulo? O Sistema CROSS aqui no caso do ICESP? A hierarquia do SUS ela é complexa, então há sim a provisão de que se uma unidade da federação, seja um município ou um estado, não se sente capaz de fazer um tratamento específico, pode fazer um referenciamento para outra unidade e será atendido. Mas a realidade, né, Renata, que a gente sabe desde a época do Hospital das Clínicas, todo mundo tem um parente em São Paulo, né? Então é muito comum de que o indivíduo venha para o sistema de São Paulo tendo a sua residência original em outro município. E, na realidade, a gente nunca fez nenhuma diferenciação, né? Se o indivíduo chega na nossa instituição, vamos tratá-lo da melhor maneira possível, né? Somos todos brasileiros, né? Sim. Arthur Neres. O senhor, como professor, também incluindo essa questão do próprio ensino, da própria educação, né? Aplicada, então, ou aplicado à Universidade de São Paulo, a questão de formação também desses futuros médicos, oncologistas, na relação não somente na capital, mas, por exemplo, em outros estados, ou melhor, em outros municípios do nosso estado, referência, por exemplo, Jaú, no Centro-Oeste. Sim, Jaú, Barreto são instituições de grande volume, importantíssimos para o sistema de atendimento do câncer no estado de São Paulo, como outras instituições que a gente poderia listar. Nós vamos passar por um período muito difícil em termos de formação profissional, não de oncologia, de medicina. Nós tivemos, assim, um aumento dramático no número de faculdades de medicina. Eu olhei que este ano se estima que teremos 40 mil médicos formados. Nós temos 20 e poucas mil vagas para residência. Então você vai está se formando um pool de médicos que se formam e não conseguem fazer residência, por diversas razões. Mas a verdade é que hoje o ensino médico, ele está desenhado para ser complementado na residência. Você não consegue fazer, é muita coisa, você não consegue fazer com que o médico saia já totalmente preparado, a não ser que você queira fazer só realmente atendimento primário. Nós estamos falando de especialidades como oncologia, residência é fundamental. Então, preocupa bastante. E outra coisa que preocupa é a qualidade dessas faculdades. Temos faculdades muito boas, não estou generalizando de maneira alguma, mas algumas dessas faculdades não têm laboratórios, hospital-escola, etc., pelo menos não em volume suficiente para dar uma experiência que forme realmente o médico como nós gostaríamos. Então, eu acho que é muito importante nós começarmos a pensar como nós vamos garantir a qualidade do profissional que está saindo dessas instituições todas, né? Você falou um pouco do ensino, eu queria saber como que você chegou nessa área, assim, como que o senhor decidiu, como você decidiu ir para a medicina e seguir nos caminhos da oncologia, e como tem sido essa passagem de tempo aí, já mais de 30 anos na... Herdou da família? Não. Bom,
talvez mais ou menos. Eu nunca fui daquelas crianças que queria ser médico desde pequeno. Eu pensei em ser advogado, pensei em ser engenheiro, piloto, passou de tudo, viu, Renato? Mas chegando próximo à hora do vestibular, eu fui me interessando cada vez mais por essa área. Eu gosto muito de ciência e gosto muito de pesquisa. Meu pai, quando eu era pequeno, tinha um laboratório de análises clínicas, eu gostava de ficar no microscópio. Ele não é médico, ele é farmacêutico, mas eu gostava de ficar com ele lá olhando no microscópio, olhando lâmina. Eu acho que isso influenciou um pouco, sim. E quando eu entrei na medicina, eu entrei bastante jovem, entrei com 16 anos na faculdade, né? Rapidamente eu vi que a escolha foi certa. Eu gosto muito de lidar com pessoas e gosto muito de ter a oportunidade de tentar melhorar situações em que as pessoas possam precisar de ajuda, etc. E ao fazer clínica médica, eu fui exposto à oncologia. A oncologia de 1980 e poucos é muito diferente da oncologia de agora. E talvez tenha sido uma das razões que eu me interessei tanto. Nós não sabíamos direito o que causava o câncer. Nós não tínhamos a menor ideia de como tratar a maior parte dos tumores. Então, tinha um campo enorme para fazer pesquisa e para aprender. E realmente foi muito gratificante esses anos todos, podendo participar desse processo e ver a evolução que aconteceu na área da oncologia. É muito diferente hoje do que era. Para vocês terem uma ideia, e de novo, temos que usar um dado de um país que, bem ou mal, tem uma estrutura já estabelecida. Nos Estados Unidos, a mortalidade, não é a incidência, a mortalidade por câncer cai 2% ao ano desde 1990, graças a esses avanços. Então, quando você olha, 2% não é muito, Paulo. Em 30 anos, a mortalidade despencou por câncer nos Estados Unidos. Como eu disse, eles estão chegando a 70% de cura, por prevenção, mas também por tratamento. Hoje nós temos um conhecimento muito maior do que causa o câncer. A gente sabe o que causa o câncer e assim nós estamos conseguindo desenvolver tratamentos específicos e curando pacientes que antes nós tratávamos como pacientes incuráveis. Então foi muito bacana. Mas foi basicamente isso, uma oportunidade de fazer algo que eu achava que me traria a gratificação de trabalhar com pessoas e participar de muita pesquisa. E nunca teve um preconceito a um tema tão pesado? Acho que vocês não sabem, eu descobri isso lendo, agora preparando a pauta, que nos anos 50, o jornal The New York Times não citava o termo câncer. Eu vivenciei um pouco disso, Renata. Muitos pacientes, agora mudou, né? Mas muitos pacientes tinham tanto pavor da palavra que a família pedia que não se usasse o termo, né? Era aquilo, aquela coisa, etc. Mas hoje eu acho que isso mudou. Tivemos, assim, muitas pessoas conhecidas que se expuseram a sua luta com câncer e se curaram, muitos deles, né? Atores, políticos, atrizes, isso foi muito bom. Eu acho que hoje as pessoas entendem que o câncer pode ser curado, em grande parte das vezes, pode ser controlado quando não é curado. E, claro, temos muito que melhorar, mas é uma situação muito diferente, né? Doutor Paulo, antes do intervalo, uma pergunta, um spoiler do Arthur Neves para daqui a pouco. Só vai responder depois do intervalo, por favor. Acho que, olha, diante dessa colocação dos meus colegas, as perguntas que eles fizeram e as respostas que o senhor trouxe para a gente, e o senhor ainda dizendo sobre a cura do câncer, muitas pessoas são curadas, mulheres são curadas, mas anos depois são diagnosticadas. O câncer metastático ainda é uma pulga atrás da orelha? Um minutinho, responde daqui a pouco. Dr. Paulo Hoff, hoje é o nosso convidado especial aqui neste Conexão no mês das mulheres. Daqui a pouco a gente volta aqui pela Rede Alesp. É rapidinho. Estamos de volta com Conexão Paulista, com o professor da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Paulo Hoff, um dos maiores especialistas em oncologia do Brasil. Dr. Paulo Hoff, eu peço então que o Arthur Neves refaça a pergunta que a gente já deu um pouquinho de spoiler antes do intervalo. A pergunta é sobre metástases. Talvez uma das perguntas mais importantes em oncologia. Eu comentei no início da nossa conversa que câncer não é uma doença, é um conjunto de doenças. Mas é como se fosse uma síndrome, porque tem algumas coisas em comum. Então, são doenças causadas por alteração do DNA.
de uma célula normal que se torna uma célula maligna. São doenças que se caracterizam por uma proliferação desordenada de células. Então, as células não obedecem aos controles normais que impedem o crescimento e induzem a apoptose, que é a morte celular. Tem invasão e metástase. Raríssimos são os cânceres, e existem alguns, mas são muito raros, que não causam metástase. E metástase é importantíssimo que a maior parte dos pacientes que vêm a falecer do câncer falecem não pelo câncer original, mas pela metástase. Então, é algo que tem sido estudado de uma maneira muito, muito forte. Primeiro conceito, que é difícil de entender, mas o processo de metástase, ele não é eficiente, graças a Deus. Os tumores, eles soltam milhares, talvez milhões de células na circulação todo dia. E você não vê esse número de metástases se estabelecendo. Então, a maior parte das células do tumor não tem capacidade de metastatizar. E nós temos, hoje em dia, então, tentado entender o que acontece daquela célula que não tem capacidade de viajar e se instalar em outro local, para que ela tenha essa capacidade. E tem uma série de fatores em que essa modificação acontece. E qual é a boa notícia? Entendendo este mecanismo, nós estamos conseguindo agora começar a planejar tratamentos que impeçam a metástase. Não chegamos lá completamente, mas estamos chegando lá. Então, basicamente, o problema da metástase é que você tem essas células caindo na circulação, algumas podem ter sofrido a modificação que permite viver longe, e aí você tira o tumor primário, às vezes ela fica hibernando e anos depois se manifesta, né? Ou pouco tempo depois se manifesta. Então é isso, são alterações genéticas específicas que, para nossa sorte, não são frequentes, mas devem ser nosso alvo de investigação agora. João Pedro. Doutor, eu queria entrar na evolução. Você falou um pouco de como, quando você entrou na faculdade, era um cenário da oncologia no Brasil e como isso evoluiu durante o tempo. E eu vi uma entrevista do senhor também falando de como o tratamento do câncer de mama evoluiu nesse tempo. As cirurgias de mastectomia eram muito mais agressivas. Eu queria saber como é o cenário hoje. Eu sou mulher e eu descobri um câncer de mama. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como que está o tratamento hoje, como estão as cirurgias de retirada do tumor, o que não sei se às vezes pode assustar, né? Descobrir um câncer, mas qual que é o cenário hoje de tratamento? Então, uma vez que você descubra um câncer de mama, o primeiro passo é você fazer o estadiamento, determinar se está presente, no caso, só na mama, ou se tem linfonodos ou doença à distância. E, paralelamente a isso, você tem que fazer a biópsia e a análise molecular. Porque, da mesma maneira que os cânceres são diferentes, o câncer de mama não é mais um câncer só. Você tem o câncer de mama, receptor hormonal positivo. Câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 positivo. E assim por diante. São mais de 10 subtipos. Cada um deles vai ter singularidades, particularidades no tratamento. Mas, de maneira geral, tumores pequenos, muito pequenos, podem ser tratados inicialmente com a cirurgia e depois, de acordo com a análise molecular, determina se a mulher precisa fazer radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, algum tipo de terapia complementar ou não. Tumores maiores ou mais agressivos, a tendência hoje em dia é fazer um tratamento neoadjuvante, um tratamento pré-operatório e depois fazer o tratamento cirúrgico definitivo. A cirurgia, sempre que possível, ela é preservadora. Então, se tenta preservar a mama da paciente da melhor maneira possível. Doutor, minha vizinha teve um câncer de mama e tiraram a mama dela. É que, infelizmente, nem sempre é possível. As causas mais frequentes de você não poder preservar a mama são impossibilidade de uma resolução estética adequada, ou seja, vai ficar pior não tirar do que tirar. Mamas muito pequenas, etc., às vezes tem esse problema. Ou, algumas vezes, a localização do tumor. Então, por exemplo, um tumor que tenha invadido a pele, ou um tumor que tenha invadido o mamilo, às vezes não é possível fazer uma cirurgia conservadora. Então, ainda fazemos mastectomia, mas numa proporção menor das pacientes, e a maior parte vai ter cirurgias pequenas. E o que nos permite fazer a cirurgia pequena é essa disponibilidade dos tratamentos complementares, antes ou depois da cirurgia, que fazem com que essas células que poderiam ser metástases depois sejam eliminadas. Então, é o tratamento combinado que aumenta a chance de cura. Mas só para completar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Um câncer de mama detectado precocemente é mais de 95% de chance de cura.
Dentre os casos de metástase, pensando na mulher, os cânceres mais comuns, câncer de pele, de mama, de colo, câncer do intestino, de colo uterino e também de pulmão. Desses, qual o que costuma ter metástase e em quanto tempo? Não quero deixar ninguém preocupado que está assistindo, né? Mas é uma prestação de serviço. O que menos tem chance de metástase desse é o câncer de pele não melanoma. O melanoma é outra questão. O câncer de pele não melanoma raramente faz metástase. A maior parte deles é tratado localmente, está curado. Tanto que a gente ignora, né? A gente fala o câncer mais comum da mulher é mama, porque cura praticamente todos dos cânceres de pele não melanoma. Se você pegar o intestino, mama, eles têm uma probabilidade de metástase, talvez o intestino um pouco mais do que a mama. A maior parte das metástases vão aparecer ou sincronicamente ao tumor inicial, quando se levou um pouco mais de tempo, ou nos primeiros 2 anos. É o período de maior risco. Mas, todo mundo aqui já ouviu falar no cérebro 5 anos, Sim. né? É porque, chegado ao 5º ano, a probabilidade de voltar à doença é tão pequena, não é 0, mas ela é tão pequena que a gente considera seguro de dizer que é curado, porque felizmente serão raríssimos os casos. Mais de 95% das recorrências já terão acontecido. Então, você tem uma linha pós-tratamento em que vão aumentando o risco, o pico ao redor de 18 meses, depois cai, depois de 5 anos fica muito pequena a chance de você ver uma metástase. Arthur. A Renata acho que trouxe uma situação, doutor, interessante no sentido de orientação mesmo, né? As mulheres, em especial para este programa aqui, que está sendo gravado e exibido pela Rede Alesp. É importante, a gente sempre ouve, né, reportando esse assunto, as mulheres acabam consultando muitas vezes ao Dr. Google, né? Então, assim, temos um médico renomado ao nosso lado, de mais importante essa explicação. A gente tem observado as instituições de saúde, né, os hospitais, enfim, trabalhando cada vez mais a mente dessas mulheres, em especial aqui, né? Como que o senhor tem observado também esse acompanhamento psiquiátrico, psicológico nesse sentido, né, para ajuda a essas pessoas? É importantíssimo, né? Ao ponto de que, se você olha as regras brasileiras, né, as diretrizes brasileiras da formação de um centro de câncer, seja ele privado, seja ele público, consta lá de que o adequado é você ter assistência psicológica. Ter câncer é difícil. Mudou, as pessoas falam o nome, mas continua sendo um medo muito grande você ter a doença. Porque se eu falo que tem 95% de chance de cura, que é excelente, quem tem o câncer pode tem 5% de chance de eu morrer disso, né? Que não é pouca coisa. Então, eu entendo que precisa de apoio. E uma realidade nossa, maior no SUS, mas também em muitas situações da medicina privada, é que, às vezes, o médico não tem muito tempo. Por uma necessidade de ver um volume grande de pacientes, né? Você talvez não consiga, a gente tenta, mas nem sempre você tem a disponibilidade de tranquilizar completamente. Então, ter um mecanismo de suporte psicológico, muitas vezes grupos de apoio de pacientes, e eles são muito bons nisso. Os pacientes criam grupos hoje em dia com as mídias sociais, cheio de grupos de apoio. Isso é muito importante, porque permite que as pessoas troquem experiências e diminuam a ansiedade. E a gente acha, é difícil de provar isso, mas a gente acha que alguém que esteja mais animado com seu tratamento, etc., provavelmente vai evoluir melhor ou vai participar mais do seu próprio tratamento. João. Doutor, vou pegar um gancho um pouco na sua resposta na pergunta do Arthur. O ICESP participa de um programa, realiza um programa que chama Remama, que são pacientes de câncer de mama que praticam remo na raia da USP, né? Em parceria com o CP da USP, o Centro de Práticas Esportivas, a Escola de Educação Física. E eu estava dando uma pesquisada e eu vi alguns relatos de pacientes falando sobre como o projeto deu sentido assim, ao tratamento, e falou que existe vida durante o câncer. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto e como o esporte, a qualidade de vida dá esse sentido durante o tratamento, né? Porque às vezes durante o tratamento a pessoa acha que vai ficar acamada, mas tem vida, né, durante o câncer. Tem vida. Tem que dar crédito à professora Lina Mara
Batistella e a Cris Moran, que começaram esse projeto. Começou, na realidade, no Centro de Reabilitação do ICESP com uma máquina de remo. E as mulheres gostaram tanto e foram se organizando, fazendo grupo e terminaram competindo na raia da USP. Eu acho esse projeto maravilhoso. O barco é rosa, é muito bonito, o barco dragão que eles chamam, né? Então é muito bacana. Mas o ponto é que se você tem câncer, a atividade física ajuda você a ter sucesso no tratamento. A gente fala de mudança de dieta, a internet está cheia de sugestões, de alterações. A única coisa que cientificamente já se comprovou, embora outras possam vir depois, mas que está comprovado, que melhora a sua chance de ter um resultado positivo é exercício físico. E não é exercício físico extenuante, é caminhada, etc. O problema é que é muito tempo, né? Os números variam, mas o consenso é que alguma coisa entre 180 e 200 minutos de atividade aeróbica por semana vai melhorar. Melhora a sua imunidade, diminui a inflamação, melhora a sensibilidade das suas células ao tratamento. Então, é muito importante a atividade física. E no topo disso tudo, você coloca pessoas com problemas similares que estão conversando, tem a parte psicológica também. Então, projeto maravilhoso. Agora eu gostaria de pedir à nossa diretora que exibisse as imagens do nosso garoto propaganda na área de corridas do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Aqui, olha, o senhor nos observa aqui, o senhor que também participa e anualmente está lá. Conta pra gente desse projeto. Isso foi justamente pensando em algumas coisas. Primeiro, como nós estimulamos as pessoas a fazerem prevenção. Porque, na realidade, é muito importante que a gente trabalhe a prevenção primária. Falamos muito aqui de prevenção secundária, detectar o câncer, etc. Mas tem uma prevenção primária. A mesma atividade física que ajuda no tratamento ajuda a evitar o câncer. Evitar de fumar, usar protetor solar, tomar as vacinas. Para mim, é incompreensível num país como o nosso, que ainda tem incidência alta de câncer de colo uterino, câncer de canal anal, câncer de cabeça e pescoço, câncer de pênis, que nossos jovens não estejam todos vacinados contra HPV. Essa vacina evita câncer, gente, né? Vacina da hepatite B, uma dieta saudável. Então, o que a gente pensou em fazer? Vamos fazer uma corrida. Essa corrida, óbvio que tem intuito também de gerar recursos para pesquisa, mas mais importante que isso é conversar com a comunidade, fazer com que a comunidade faça algum tipo de atividade. Aliás, Renata, eu sempre fiz questão, dá para caminhar, não precisa correr. Dá, então. Ele vai na corrida, eu vou na caminhada, acho que você na corrida. Eu ia na corrida, o joelho agora, essas outras não fui caminhar, mas a minha filha ganhou a última. Assim, a gente estimula em casa a participação. E é muito importante essa questão, entender que a atividade física regular melhora, até diminui o seu risco de câncer, né? Arthur. E nessa pegada, e me perdoe pela expressão, doutor, mas desta vez eu vou chamá-lo de você, então, porque eu chamei muito de senhor aqui, mas é em respeito. Veja, é interessante, né, porque a gente está falando aqui sobre os adultos, né? Nessa caminhada, nessa pegada, nessa corrida, a gente não pode esquecer também que existem cânceres, existe o câncer que acomete as crianças, né? Doutor, por favor, gostaria que o senhor trouxesse uma reflexão, que você trouxesse essa reflexão, por favor. Para o nosso ouvinte, o câncer infantil, cada um vai usar uma data limite, mas basicamente até o fim da adolescência a gente trata como câncer infantil, às vezes vai um pouquinho mais, um pouco menos. Ele, graças a Deus, ele é raro, representa mais ou menos 3% do total de casos. Mas, embora ele seja raro, ele é devastador para as famílias. Imagina você, teve um filho, está feliz, o filho está com 6 meses, 1 ano de idade, é diagnosticado com câncer, uma doença com risco de vida. Novamente, a parte boa disso é que é altamente curável. É mais fácil você curar câncer infantil do que o câncer no adulto, mesmo situações mais avançadas, mas ainda é devastador. E um outro ponto positivo é que nós temos uma estrutura no estado de São Paulo muito boa para o atendimento do paciente com câncer infantil. Temos diversas instituições e recentemente houve uma reorganização, inclusive a Universidade de São Paulo tinha o Itaci, que era um hospital dedicado ao câncer infantil, foi absorvido junto ao ICESP. Hoje o ICESP faz a gestão do Itaci, vai permitir mais intercâmbio e fazer chegar mais tecnologia para o tratamento das crianças. Então é muito importante. Mas tem isso, hoje o câncer infantil altamente curável. A boa notícia,
A má notícia é que é sempre algo inesperado. Ninguém espera que uma criança tenha câncer, né? Já. Doutor, eu vou entrar agora num tema que a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre, a gente já tratou aqui também sobre a cura do câncer e como novas pesquisas, novos métodos têm chegado a resultados animadores. Eu queria saber do senhor como está esse cenário atualmente da pesquisa em relação a novos tratamentos, quais são as expectativas para os próximos anos, para as próximas décadas? Olha, nós temos uma expectativa muito grande para os próximos anos. Se você imaginar a oncologia clínica, então tratamento da metástase, vamos fazer assim, como ondas, né? A primeira onda veio ali nos anos 70, quimioterapia. Basicamente o uso de venenos que ocorriam na natureza para envenenar o câncer mais do que o indivíduo. Então, era aquele tratamento que dava muita náusea, perdia cabelo, etc. Mas, com isso, curamos alguns cânceres. Linfomas a gente conseguiu curar assim, leucemias curamos assim, câncer de testículo curamos assim, mas havia um gap muito grande. Com o entendimento que o câncer não é uma doença, são várias doenças com diversos mecanismos, veio uma segunda onda do tratamento alvo molecular, tratamento dirigido. Vamos atuar só sobre a molécula que se alterou e causou o câncer. Tivemos uma melhora subsequente. E agora, mais recentemente, temos uma outra onda, que são os tratamentos de imunoterapia. E também as terapias celulares poderiam ser colocadas aqui, que é o uso do sistema imune do paciente para destruir o câncer. E cada uma dessas ondas adicionou sucesso, mas essa última da imunoterapia tem sido realmente uma mudança de paradigma. Então, por exemplo, pacientes com câncer de reto, tratávamos todos da mesma maneira. Geralmente era químio, radioterapia e cirurgia. Bom número desses pacientes precisavam amputar o ânus, ficar com uma bolsa permanente, etc. Começamos tentando melhorar o tratamento, diminuindo a necessidade de amputação, e agora entendemos que tem diversos cânceres aí. Não existe um câncer de reto, tem vários. Tem um subgrupo, 5%, são pacientes que têm uma característica que a gente chama de instabilidade microsatélite, talvez não venha ao caso para uma entrevista assim, mas 5% tem uma característica que os torna altamente responsivos à imunoterapia. O pessoal de Nova York resolveu fazer um estudo. Vamos dar imunoterápico para esses pacientes antes de fazer o tratamento. E a ideia era a seguinte, Renato, vamos dar imunoterapia, ver o efeito e aí a gente faz a quimio-rádio e opera. Trataram 12 pacientes. Nenhum precisou fazer nem quimio nem rádio, muito menos cirurgia. Os 12 sumiu a doença. Trataram mais, já estão em 42 pacientes. 100% de resposta completa. Curados. Sem quimio, sem rádio, sem cirurgia, com tratamento rápido. É caro, imunoterapia é caro, mas olha a vantagem em termos de vida para esses pacientes. São 5% dos pacientes, mas mostra o caminho. Nós temos que achar agora o que fazer para os outros 95% para ter o mesmo resultado. O desafio vai ser a incorporação disso agora, né? Então, tivemos essas ondas, cada um aumentando o custo. É difícil a incorporação, mas vamos ter que dar um jeito. Como sociedade, vamos ter que achar um jeito de fazer isso. Em que medida eles estão sendo usados já no Brasil? É só uma fase de testes? Essas drogas de imunoterapia já estão disponíveis no Brasil e algumas já tem até indicações aprovadas na Conitec, está se trabalhando maneiras de disponibilizá-los para outras indicações, não nessa, isso é novo, é experimental. E é esse o problema, né? Você tem que fazer um estudo que prove, acima de qualquer dúvida, que aquilo funciona para poder incorporar. Mas eles estão sendo incorporados. No sistema privado é mais rápido, sistema público, até pela contingência econômica, um pouco mais lento. O ICESP, aqui o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ele já adota esses tratamentos mais modernos, como imunoterapia, terapia celular, anticorpo monoclonal, que o senhor trabalha com isso diariamente. O senhor tem duas funções. Uma é diretor de um instituto público de saúde no maior estado do país e outro também é presidente de oncologia numa rede privada, a maior rede privada do país. Como é que é essa dicotomia entre o tipo de tratamento que eu posso aplicar aqui e esse que está vindo de ponta desse lado? Quando você vê a experiência da Redditor, nós podemos fazer lá basicamente a mesma coisa que um médico faz nos Estados Unidos ou na Alemanha. Então é muito gratificante ter acesso a todas essas tecnologias. Com outro chapéu, né, no sistema público, acho que a nossa missão é tentar aproximar ao máximo o tratamento no sistema
público desse tratamento que está disponível já no sistema privado. Dentro de uma lógica de controle de custo, de uma lógica de racionalização de tratamento, de padronização. E aí, coisas como eu expliquei, 5% desses pacientes com câncer de reto se curam com a imunoterapia. Vamos dar um jeito de usar para esses 5%. Não vamos usar para os 95% que não vão ter cura. Então, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, mas a medicina moderna é personalizada, né? Mas, tendo dito isso, é uma constante a procura por tornar disponível esses tratamentos, até na fase experimental. Hoje no ICESP, nós temos mais de 200 protocolos de pesquisa. Então, eu posso, dentro do protocolo de pesquisa, disponibilizar um tratamento mais moderno antes dele estar disponível para os pacientes. E, de maneira geral, a gente tem conseguido trazer, desta forma, imunoterapia, anticorpos monoclonais, terapias celulares, CAR-T, etc., dentro do contexto de pesquisa clínica, né? Até que esteja disponível de outra maneira. Arthur. O senhor é médico, você é médico, professor e administrador também, né? Diante dessa situação, até mesmo dessa pergunta da Renata Perobelli aqui. Nós temos um projeto de lei que é o orçamento do Executivo, analisado pelo Legislativo, né? E existem as emendas parlamentares, enfim, de que forma, né, deram uma atenção, de repente, até mesmo porque nós estamos nesta casa legislativa, os parlamentares estão assistindo a gente, assistindo ao senhor agora, de que forma pensar melhor um orçamento para, de fato, ter acesso à saúde, ao melhor equipamento, à pesquisa? Eu acho que o Estado de São Paulo tem feito um bom trabalho, sempre pode melhorar, mas eu acho que, especialmente em comparação com outros estados, São Paulo se destaca pela disponibilidade. Eu acho que tanto o Executivo quanto o Legislativo de São Paulo têm sido muito interessados em disponibilizar melhores serviços para os seus habitantes. Agora, certos tratamentos, quando a gente fala de CAR-T-cell, quando a gente fala de terapias caras, como imunoterapia, etc., o ideal, como gestor, é que você tenha o maior volume possível para fazer uma boa negociação. Então, eu acho que aí é fundamental a participação do Ministério da Saúde, porque, de novo, somos todos brasileiros e imagina, você tem um mercado muito maior, o peso do Ministério da Saúde é muito maior para fazer essas negociações. Tivemos no passado, quando foi incorporado os primeiros inibidores de tirosina quinase, as drogas-alvo, o Ministério da Saúde interviu, fez negociação, o preço caiu. Na época, eu não vou lembrar exatamente, mas era alguma coisa na ordem, caiu de R$40 para R$7 o comprimido. É o poder do governo fazendo a negociação. Então, eu acho que temos que ter esse tipo de situação. E os nossos deputados aqui têm sido muito ativos e acho que o Estado de São Paulo é um exemplo no Brasil, né? O próprio ICESP, a gente não vê muita replicação desse modelo no resto do país ainda. João. Doutor, a gente está caminhando para o final e como a gente está no mês da mulher, eu queria saber se você poderia compartilhar alguma história inspiradora de alguma mulher que passou por um tratamento nessas suas 3 décadas de atuação na oncologia clínica e que pode dar uma luz assim, para alguma mulher que está vivendo um momento difícil, enfim. Os melhores exemplos é sempre aqueles que resultam em cura, mas eu vou dar um exemplo que não resulta em cura para responder aquela sua pergunta da metástase, né? É óbvio que eu não posso falar nomes, LGPD, etc. Mas quando eu era ainda um fellow é um indivíduo que está fazendo o treinamento em subespecialidade nos Estados Unidos. Então, em 1996, eu era fellow no MD Anderson, em Houston, e recebi uma paciente brasileira para ver o meu assistente, ou meu chefe na época, né? E ela era uma mulher com câncer de mama que havia desenvolvido metástase óssea, certo? E aquela preocupação enorme. E com toda a razão, doença que voltou nos ossos, tinha várias lesões, etc. E então eu a conheci em 1996. E ela recebeu os tratamentos e a última vez que eu a vi foi o ano passado. 28 anos atrás. 28 anos depois. Com a doença controlada. Veja que situação. Então, nem sempre nós curamos o paciente, mas escolhendo o tratamento adequado, usando as tecnologias que a gente tem à disposição, você tem bons resultados de longo prazo. Uma vida absolutamente normal, 3 décadas, nunca deixou de tratar.
Casualmente, era uma paciente que tinha uma doença responsiva ao hormônio. O tratamento é muito conveniente, não é um tratamento que seja muito debilitante, né? Então, eu considero um bom exemplo de como, mesmo quando nós não curamos, você pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Mas aí, no meio do caminho, podem ter pessoas vendendo cura para um problema que às vezes não tem ou que é curável com tratamentos científicos. Lembro da fosfoetanolamina, as CPIs que foram realizadas aqui na Assembleia Legislativa há cerca de 10 anos atrás, quando eu acompanhei muito aqui o senhor participando. Inclusive, a gente pode colocar imagens do Dr. Paulo Hoff, ele como diretor do ICESP, participando aqui. Como é que foi a história da pílula do câncer e o que isso atrapalha a evolução de tratamentos de toda uma comunidade? Renata, é uma década, então dá para a gente refletir bastante, né? Isso é algo que se repete. É uma doença grave, uma doença séria. Muitas vezes se esgotam os tratamentos. As pessoas procuram alternativas. Eu acho que é do ser humano buscar alternativas. E às vezes aparecem curas milagrosas. Já passamos pela fósforo, passamos pelo chá do ipê roxo, chá de graviola, babosa. É difícil, você não tem como impedir isso. Agora, acho que é muito importante que a gente sempre tente usar a ciência para nos guiar na melhor escolha, para nós não derivarmos recursos que são escassos em situações que são provavelmente de baixíssima chance de sucesso. Acreditar que um tratamento único vai conseguir tratar o que na realidade são milhares de doenças, porque a causa é diferente, cientificamente chega a ser um pouco ingênuo. Então, eu entendo a vontade das pessoas de acharem um tratamento barato, um tratamento de fácil acesso. Na época era a pílula do câncer que era vendida em São Carlos, né? Que era dada em São Carlos. Uma vez um prefeito me ligou e falou assim: doutor, o senhor tem que entender que se esse remédio funciona e eu posso dar isso, vai ser muito bom, porque vai ser uma economia muito grande para o município. Eu gasto muito em tratamento oncológico. A minha réplica foi: eu entendo, prefeito, mas não adianta ser barato e não funcionar. E infelizmente, até hoje, passaram-se 10 anos, não surgiu nenhum trabalho em nenhum lugar do planeta que tenha mostrado que este produto tivesse realmente atividade. Mas eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que melhorou. Existe algo na medicina que é difícil de explicar, que é o efeito placebo. Todo estudo clínico que se faz, no braço controle, o braço que toma pílula de açúcar, tem algumas pessoas que melhoram. Chame de poder da mente, chame de hiperativação do sistema imune, nós não conseguimos explicar, mas isso é constante. Ao redor de até 1% dos pacientes nos braços controles respondem. E quando você usa a experiência individual, é difícil de você entender se aquilo foi por acaso ou realmente funciona. Por isso que você faz estudos grandes com muitos pacientes para ver se o que você viu foi algo aleatório ou se realmente representa uma interseção benéfica do produto, ou seja, o que você estiver usando. Então, a gente vê muito isso, não só na oncologia, e acho que tem que ter muita calma e fazer uma avaliação ponderada, sem pré-julgamentos, e se funciona, ótimo, mas infelizmente a maior parte desses tratamentos milagrosos acaba não tendo resultado. Rapidamente, antes da última pergunta do Arthur, pergunto para você, como é que foi a pressão à época de 94 deputados e 645 prefeitos para você, como diretor do ICESP, trabalhando e explicando a não funcionalidade dessa pílula de açúcar? Acho que você lembra, foi bastante pesado, e não foi só no estado de São Paulo. Se você lembrar, houve uma lei aprovada no Parlamento Brasileiro, baseada em relatos, não havia nenhum estudo que mostrasse eficácia, foi bastante difícil. Algo que às vezes a gente não olha o outro lado, nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum assistente que trabalha no hospital quer que o paciente fique doente. Todos nós queremos achar um tratamento melhor. E quando há uma pressão, com acusações pesadas, inclusive, de que alguém estaria tendo interesse econômico de deixar as pessoas morrerem, aquilo cala fundo nas pessoas. Algumas pessoas que eu conheço na área chegaram a considerar sair da área médica, porque se sentiram muito
tristes com aquela pressão, às vezes, e olha, a pressão é válida, eu acho que você querer que a coisa dê certo, que seja bem avaliada, é muito válido, mas não pode partir para uma agressão pessoal sem fundamento, e isso chegou a acontecer na época com algumas pessoas, então foi um episódio um pouco triste. Arthur. O senhor trouxe há pouco uma palavra, milagre. Eu acredito, e me corrijam, senhor em especial, você em especial, que o maior milagre é esse que nós estamos fazendo aqui agora. Nós temos vida, e vida em abundância para muitas pessoas. Este é um verdadeiro milagre. Por cultura, ou enfim, nós nos esquecemos da nossa finitude, né? E eu acredito que na medicina, né, entre as especialidades da medicina, a que o senhor exerce de fato é aquela em que muitas pessoas chegam diante do senhor e têm um olhar de, por favor, me salve. Por favor, faça o diferente. Eu quero viver. Eu gostaria que o senhor trouxesse, que você trouxesse uma reflexão aqui sobre esse momento de vida que nós temos, pensando sobre tudo aquilo que você disse aqui, né? Nós temos um tempo, e que bom ter esse tempo para que possamos estudar, refletir, curar, tratar e, acima de tudo, trazer uma esperança, doutor. Olha, está absolutamente correto. Infelizmente, o nosso tempo na Terra, para todos nós, ele é limitado. Acho que cada um de nós deve fazer o que puder para realmente aproveitar para crescimento pessoal, para crescimento de relações. Isso é muito relevante. Talvez o oncologista tenha isso muito claro, porque falamos que muitos pacientes se curam, mas muitos não se curam e a gente vê como a vida é frágil, né? Então, isso aí. Só terminar com uma pequeno detalhe. Quando eu falei milagres, a ciência tenta explicar dessas maneiras, mas assim, eu acredito muito na fé, eu acredito em Deus. Eu não acho que acreditar em Deus seja contraditório com ser um cientista. E acho que os milagres acontecem. O problema é que o milagre chama-se milagre porque situações muito especiais em que ele vai acontecer. E eu sempre menciono para meus assistentes que é importante, às vezes, a gente apontar os pequenos milagres, né? Porque, por exemplo, essa paciente, 28 anos sendo tratada, não deixa de ser um milagre, né? Deus deu a ela 28 anos mais, os médicos ajudaram, claro, mas não deixa de ser um milagre. Não houve cura, mas, poxa, 30 anos de vida bem, né? Então, os pequenos milagres têm que ser apreciados também, né? Professor Paulo Hoff, no mês do Dia Internacional da Mulher, gostaria que você deixasse um recado para quem nos assiste. Olha, eu acho que tem alguns recados para as mulheres. O primeiro é: façam a prevenção. Prevenção primária: comam bem, diminuam os ultraprocessados, façam atividade física, tentem manter seu peso em dia. Atividade física não precisa ser extenuante, né? Para as mulheres sexualmente ativas, sexo seguro. A vacina do HPV, por favor, façam essa vacina. Evita o surgimento de vários tipos de câncer. Vale para os homens jovens também, né? E os seus exames da prevenção secundária, né? Se você tem pele muito branca, exame de pele, a mamografia depois dos 40 anos, os exames de sangue oculto nas fezes depois dos 45 anos e, muito importante, mesmo com a vacina, o exame ginecológico depois dos 18 anos, se você é sexualmente ativo, né? Sempre. Sempre. É importante. Olha, o câncer tem cura, principalmente quando ele é detectado precocemente. Conexão Paulista hoje fica por aqui. Tivemos o prazer de bater esse papo com o professor Paulo Hoff, diretor do ICESP, professor da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor Hoff. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E agradeço também a parceria dos meus amigos jornalistas, Arthur Neves, João Pedro, muito obrigada. E você já sabe, Conexão Paulista vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9 da noite. Você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.